Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Aknat. Hoje a gente vai ver a noção da verdade segundo Tomás de Aquino. Repare que nos outros vídeos a gente viu muito mais sobre questões mais práticas, mais morais, e hoje a gente vai ver uma questão mais intelectual. Então, por ser um pouco mais complexo, eu prefiro ir dar um passinho bem devagar, depois a gente vai se aprofundando nos outros vídeos. Então aqui a gente vai ver basicamente a noção da verdade enquanto adequação, uma compreensão e também uma compreensão distorcida, né? Que enfatiza muito mais a questão mais psicológica do que a estrutura da realidade. Então vamos diretamente à própria definição de Tomás, que ele fala o seguinte na questão 16, da primeira parte da Suma, no artigo 1. Na resposta ele fala assim: a verdade é a adequação da coisa e do intelecto. Ou no original, veritas et adequatio rei et intellectus. O que quer dizer isso? Que a verdade é uma adequação da coisa do intelecto. Isso quer dizer o seguinte, que a verdade ela propriamente está no intelecto. A gente não vai se deter muito nisso, depois a gente vai ver isso melhor, mas ela está propriamente no intelecto e secundariamente nas coisas. E algo é verdadeiro na medida em que ele está conforme a realidade. Isso quer dizer o seguinte, Tomás ele defende o que a gente chama de um realismo, que a gente não precisa ter, não vai se deter muito nisso, mas é um realismo na medida em que a realidade é a estrutura ou o critério objetivo para saber se algum juízo é verdadeiro ou não. Né? E obviamente que a verdade das coisas se fundamenta em última instância no intelecto divino, então a gente não vai se deter isso agora. Mas é importante o seguinte, por exemplo, se eu digo que chove, ou hoje chove, como eu vou saber se isso é verdadeiro, se esse juízo, se essa proposição é verdadeira? Basta ver a realidade. Está chovendo? Chove. Então, se está chovendo, é verdadeiro. Se não está chovendo, não é verdadeiro. Ou questões um pouco mais genéricas, como questões abstrativas, ou mesmo questões de matemática, né? Por exemplo, se a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a dois ângulos retos, eu posso até mesmo ver isso na estrutura da realidade, ou pelo menos uma certa abstração a partir da estrutura da realidade. Então, é a realidade que ela nos fornece, quando eu digo a realidade concreta, né, com todos os seus elementos, que nos oferece, digamos assim, a fundamentação para o nosso discurso, para a nossa compreensão do mundo. Né? Então, uma fuga da realidade, ou uma preocupação muito mais com o elemento da nossa ideia, de uma nossa compreensão do mundo em desprezo da realidade, é algo mais problemático, ou já está fora dessa verdade como adequação. Por exemplo, uma das formas de você compreender isso, que é uma maneira distorcida, que não é propriamente a verdade, é como uma compreensão sobre a ideologia. Repara que a noção de ideologia ela pode ser compreendida de várias formas. Então você pode compreender no sentido mais aberto, apenas como um pensamento, como em diversas formas mais críticas ou menos críticas da concepção de ideologia. Aqui a gente vai entender a ideologia como uma das formas possíveis de interpretar a ideologia, que é uma forma que é alienante. Quer dizer, no sentido de que ela te coloca em outra coisa que não seja a realidade, que se coloca na ideia, principalmente do que é a realidade. Então, por exemplo, você pode ter certas ideologias materialistas que dizem o seguinte, que o homem é essencialmente um ser econômico. Ou o homem é essencialmente, ainda que essencialmente muitas vezes é um termo que eles não utilizam, esses ideólogos, mas o homem é propriamente, vamos dizer assim, um ser materialista sociológico, um ser, digamos assim, sexual, né? Ainda que de fato tenha esse elemento, porque o homem também de fato é um ser econômico, eu sei que tem a sexualidade, eu sei que tem uma série de considerações do aspecto social, do aspecto da relação com os outros, mas muitas vezes uma ideologia ela enfatiza um aspecto como uma ideia que projetando sobre a coisa, como se visse o ser humano sobre um filtro apenas sobre esse aspecto, ou apenas com uma concepção, por exemplo, de uma relação muito mais psicológica, de uma certa projeção sobre a concepção de gênero. Então, por isso que a ideologia é justamente uma certa cisão da nossa ideia com a realidade. Porque é muito mais importante, dentro de uma ideologia, uma compreensão da psicologia sobre as coisas, de uma percepção sobre as coisas, do que você se voltar para a realidade. Então, por exemplo, se uma pessoa chega e fala, olha, o ser humano é algo muito mais rico, tem muito mais complexidade do que uma questão apenas sobre a questão econômica, ou sobre a questão sexual. A pessoa que tem essa concepção, ela acaba, em certo sentido, não querendo reconhecer elementos da realidade,
porque para ela é muito mais importante uma certa projeção que ela faz sobre determinado aspecto do ser humano, e com isso ela acaba tentando entender a realidade a partir de uma certa concepção intelectual ou de uma ideia que ela tem. Então ela não apenas enxerga a realidade com o seu aspecto, digamos assim, mais aberto, né? Mas ela enxerga a realidade propriamente a partir do filtro da sua ideia e não se coloca de modo mais aberto à própria estrutura da realidade. Ao contrário, por exemplo, a posição realista de Tomás, ela é aberta à realidade de modo que ela possa compreender também esses aspectos do âmbito material. O ser humano também é corpo, ele é alma e corpo nessa dualidade, e com isso todas as questões que implicam isso, mas compreende não apenas sobre esses aspectos que uma ideologia vai dizer como uma ideologia materialista, que vai destacar apenas aspectos materialistas, mas busca compreender a realidade no seu ser completo. Então Tomás busca a compreensão da verdade enquanto uma adequação do intelecto à coisa. A realidade é o critério objetivo para os nossos juízos, de modo basta nos voltarmos para a realidade, e com isso, caso o nosso intelecto ou as nossas afirmações não baterem com a realidade, não estiverem conforme com uma adequação com a realidade, é necessário que a gente reveja os nossos juízos, as nossas posições, até que a gente possa cada vez mais se adequar à própria realidade. Existe também uma perspectiva de uma certa honestidade intelectual, uma certa abertura também do aspecto moral, porque há alguns casos, obviamente, que vai ser necessário que a gente reveja nossas posições, tendo algumas clarezas, e não nos apeguemos às nossas opiniões, e muito mais nos apeguemos à própria verdade, à própria estrutura da realidade. Então, caso haja novidades, caso haja questões que muitas vezes podem até, nesse sentido, ter um aspecto moral, ferir o nosso ego, né? Dependendo do grau como a gente está levando algumas questões, e com isso há uma certa conveniência, né? De profunda conveniência, de sempre mudar a nossa concepção sobre as coisas, de sempre estar aberto aos novos dados da realidade, e com isso mudar de opinião, com isso mudar, vamos dizer mais claro, mudar de concepção em conformidade com um novo dado que a realidade nos apresenta, né? E não nos atermos apenas a uma perspectiva de uma compreensão ideológica, de uma compreensão pontual do ser humano, e sim se abrir à realidade no seu aspecto mais completo. É isso, se vocês gostaram do vídeo, curta o canal, propague, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. A gente buscou aqui ver principalmente um aspecto muito mais teórico e pontual sobre a verdade, né? Obviamente que uma realidade riquíssima, né? Porque na verdade a verdade é o ser enquanto algo inteligível, né? Algo que tem um aspecto mais metafísico. A gente viu principalmente a questão da noção da adequação, da concepção realista moderada de Tomás. Depois a gente vai se aprofundar cada vez mais sobre essa concepção da verdade. Então é isso, até o próximo vídeo. Até mais.